A história de hoje começa diferente. Como um som de um trovão, uma voz retumbou por todo o vale, ecoando pelas montanhas ao redor. Eu desafio os exércitos de Israel neste dia. Dê-me um homem com quem eu possa lutar. Aquele não era um soldado comum. Aquele era um homem maior, mais cruel, que já tinha ameaçado o exército do rei Saul. O que eles poderiam fazer? Um longo tempo havia passado, desde que Samuel, o homem de Deus, havia ungido o jovem Davi para ser o próximo rei de Israel. O rei Saul ainda estava no poder e Davi continuava a tomar conta das ovelhas do seu pai, esperando o tempo de Deus para tomar seu lugar como rei de Israel. Às vezes, Davi ia até o palácio. O rei Saul conhecia o talento de Davi com a harpa e de vez em quando chamava Davi para tocar para ele no palácio, especialmente quando o rei se sentia triste. Naquela ocasião, os inimigos de Israel, os filisteus, começaram a causar problemas para eles. E eles queriam porque queriam, estavam determinados a conquistar Israel. Sendo assim, a guerra começou entre os israelitas e os filisteus. Era costume dos filisteus enviar um soldado do seu exército para lutar contra um soldado do exército inimigo. Sendo assim, o exército de Israel não se surpreendeu quando os filisteus enviaram um capitão para representá-los. Quer dizer, não se surpreenderam até que o viu. O capitão dos filisteus era um homem enorme, um gigante chamado Golias. A Bíblia diz que ele tinha aproximadamente 3 metros de altura. Ele era assustador. Quando os homens do exército de Israel o viram, deve ter ficado com muito medo. E muito medo mesmo, e muito assustados. Os israelitas eram o povo de Deus, mas apesar disso ficaram congelados de medo. Até mesmo o rei Saul ficou apavorado. Todos os dias, 2 vezes por dia, de manhã e novamente à tarde, durante 40 dias, Golias descia ao vale e fazia suas ameaças. O rei Saul e o exército israelita não estavam contando com Deus para dar coragem a eles. Eles estavam aterrorizados com as ameaças do gigante Golias. Enquanto isso, Davi fielmente cuidava das ovelhas de seu pai lá em Belém. Mas seus irmãos estavam lá no exército de Israel. Um belo dia, seu pai chamou Davi. Davi, quero que você leve esse grão tostado e esses 10 pães para seus irmãos no acampamento. Além disso, leve esses 10 queijos e dê ao comandante do acampamento. Veja como seus irmãos estão e volte para me contar. Davi se levantou cedo, arrumou suas coisas e foi para o acampamento do exército. Davi chegou justamente quando o exército de Israel estava preparando-se para o encontro diário com o inimigo. Rapidamente, Davi
entregou a comida ao homem do comando e correu para encontrar seus irmãos. Davi cumprimentou seus irmãos, mas percebeu que eles nem o notaram, porque eles estavam olhando fixamente para a montanha oposta, como se estivesse esperando algo. Quando de repente Davi ouviu um estrondo, um grito muito alto. Por que vocês saem em formação de batalha? Olhe para mim, sou filisteu. Vocês são apenas servos de Saul. Davi se virou para ver de onde vinha aquela voz. Ele não pôde acreditar em seus olhos. O coração dele deve ter batido bem forte quando viu aquele homem enorme. A voz do gigante ecoou pelo vale. E Golias rosnou ainda: envie-me um homem para lutar. Eu o desafio. Envie um homem para lutar. E Davi já foi perguntando quem é este homem. E um dos soldados explicou para Davi: este é Golias. Todos os dias, por muitos dias mesmo, ele vem nos ameaçando desta maneira. O rei Saul ofereceu até um prêmio. Ele disse que dará sua filha como esposa ao homem que matar o gigante e que nenhum membro da sua família terá que pagar mais imposto ou até ser servo. Davi ficou com muita raiva mesmo, e logo foi falando: quem é este filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Logo as palavras de Davi começaram a se espalhar pelo acampamento e todos começaram a comentar: nossa, vocês viram o que aquele jovem disse? Ele disse que como um homem como aquele se atreve a desafiar os exércitos dos Deus vivo. Em pouco tempo, as palavras de Davi chegaram aos ouvidos do rei Saul e imediatamente o rei mandou buscar Davi. E chegando na presença do rei Saul, Davi disse a ele: não deixe que ninguém tenha medo desse inimigo. Sou seu servo e lutarei contra este filisteu. O rei Saul tentou argumentar com Davi: você não pode lutar contra um gigante. Você é apenas um pouco mais do que um menino. Este homem foi treinado na guerra desde sua mocidade e você não recebeu nenhum treinamento. Davi se recusou a ser desencorajado e ele explicou: tenho cuidado das ovelhas do meu pai. Houve momentos em que matei animais selvagens com as minhas próprias mãos. Um leão e um urso que vieram contra o rebanho. Para mim, este filisteu que se atreveu a desafiar os exércitos do Deus vivo está como aqueles animais. Por que Davi teve tanta confiança? Não porque ele tinha força em si mesmo, mas porque ele confiava e conhecia o poder de Deus. Deus deu a Davi a coragem que ele precisava. Quando o rei Saul ouviu as suas palavras confiantes, ele simplesmente falou: vá, que o Senhor esteja com você. Davi pegou suas coisas de pastor e sua funda e foi enfrentar Golias. Quando atravessou um pequeno riacho, ele parou e pegou 5 pedras lisas e colocou em sua sacola. Provavelmente Saul e seus homens estavam todos alinhados no alto da montanha observando com espanto aquele jovem corajoso aproximando-se de Golias.
Golias viu alguém do acampamento de Israel vir em sua direção. Assim que Davi chegou mais perto, Golias pôde ver seu adversário mais claramente. Ele fixou seus olhos raivosos no jovem pastor. Havia ódio e desprezo em sua face. Então, sua poderosa voz rugiu pelo vale. Eu sou um cão para você vir até a mim com paus? Perguntou ele, olhando para as coisas do pastor na mão de Davi. Ele xingou e amaldiçoou Davi. Você vem a mim e eu alimentarei as aves com seu corpo. Vou dar você para os animais selvagens comer. Davi gritou: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Davi correu em direção a Golias, tirando de sua sacola uma pedra e colocou na funda. Davi levantou a funda acima de sua cabeça e começou a girar. Ela girou mais rápido do que os olhos podiam ver. Então, cortando o ar, a pedra voou à velocidade da luz. Ela afundou profundamente na testa de Golias. Com a coragem dada por Deus, Davi teve vitória. Assim que o poderoso Golias caiu ao chão, o inimigo de Israel estava morto. Davi correu em direção ao gigante, pisando sobre seu corpo enorme. Davi puxou a espada do próprio Golias e cortou a cabeça do gigante. Quando os filisteus viram que o campeão deles estava morto, ficaram com medo. Eles se viraram e correram para salvar a vida. O exército de Israel, repleto de alegria e confiança, perseguiu o inimigo e teve uma grande vitória. Aquela vitória foi conquistada porque Davi contou com Deus para lhe dar coragem. Em Salmos 118:8 diz: É melhor buscar refúgio no Senhor do que confiar nos homens. Confiar no Senhor é colocar sua confiança nele e depender dele e de sua palavra. Deus dará coragem a você.